Bom, eu gostaria de, antes das considerações a respeito do texto, fazer alguma consideração geral sobre o estudo do Evangelho, como eu comecei agora, antes da prece inicial. O estudo do Evangelho se propõe a repetir as experiências cristãs quando havia a leitura de determinado texto e a discussão que acontecia com Jesus, os apóstolos e mais tarde os discípulos após a geração do Cristo, né? Após a época do contexto do Cristo. Antes mesmo de Jesus, já havia a tradição do hebreu, o judeu, abrir algum texto do Antigo Testamento, Torá, a lei, e fazer também considerações, normalmente em torno da mesa, que procedia da tradição de Abraão e mais tarde dos seus filhos, dos seus descendentes. A palavra evangelho é a mistura de dois vocábulos gregos, angelion e eu. Angelion é mensagem, daí a tradução no latim angelus, mensageiro, anjo, mensageiro, angelus, e eu, que significa boa. Mais tarde ficou, ao invés de eu, ev, evangelho, traduzido ao português. O eu, na expressão grega, significa boa ou bom. Daí eutimia, bom humor, eufonia, bom som, som harmônico, eutanásia, que para o espiritismo não é, mas a expressão eutanásia significa boa morte. E assim por diante. Evangelho, boa mensagem, boa notícia. A expressão já existia no contexto profano, na tradição grega e mais tarde na tradição do Antigo Testamento, quando se referia à palavra evangelho, é quase sempre associada à prática de boas notícias para poderosos. Os impostos bem arrecadados, a arrecadação de impostos, né? Ao domínio de determinadas terras, determinada notícia que um rei recebia era considerado evangelho. Daí o livro de Salomão fala da saga do rei Salomão, recebendo boas notícias, e a expressão usada é o evangelho. Inclusive, há uma saga bem típica do filho do rei, que se volta contra ele, mais tarde estabelece uma guerra contra o rei para tentar tomar-lhe a coroa, é morto pelo exército de Salomão, e o chefe do exército ficava pensando se a notícia que ele ia dar para o rei era um evangelho ou não era um evangelho, porque a guerra havia sido vencida, mas o filho havia sido morto. Então havia essa dúvida, esse questionamento. O evangelho, portanto, era quase sempre uma notícia para os poderosos. Daí, mais tarde, Lucas, ou possivelmente o apóstolo Paulo, utilizaria a palavra evangelho para a mensagem que Jesus daria, boa mensagem, boa notícia, em contraposição ao chamado evangelho no contexto profano, que era uma boa notícia para os poderosos. O evangelho de Jesus era justamente uma boa notícia para os excluídos, os pobres, os desconsiderados na sociedade, aqueles que não tinham nada, porque os outros já estavam cheios de si, que eram das glórias materiais, e não se preocupavam com essas coisas. Daí, em alguns momentos, Atos dos Apóstolos e as epístolas dos apóstolos falam do evangelho dos pobres. Né? O evangelho de Jesus era o evangelho dos pobres, para fazer contraposição à expressão do evangelho que era para os poderosos. Então, amigos, o estudo do evangelho se versa sobre isso, remonta a séculos de estudo. A gente não vai chegar aqui e não vai tentar descobrir a pólvora que outros já descobriram, porque a gente tem que também se aproveitar das conquistas e do desenvolvimento do pensamento de outras mentes que já chegaram a algumas conclusões. Em vez de a gente partir do zero, a gente vai partir daquilo que outras pessoas já pensaram. E por isso, a gente não pode desconsiderar a construção em torno desses temas que fizeram pensadores católicos, pensadores protestantes e pensadores judeus, para me referir a esses três grandes grupos, que a gente vai se apropriar em alguns momentos, porque a verdade é uma só. E muitos desses indivíduos também penetraram em parte da verdade. Desde a igreja primitiva, passando pelos grandes teólogos que pensaram esses temas todos. Kardec nunca desconsiderou isso. Mas por que nós temos o diferencial? Porque o evangelho é o evangelho segundo o espiritismo. E espiritismo é sinônimo de doutrina dos espíritos. Se é doutrina dos espíritos, a gente tem um diferencial que é ouvir os espíritos. Ter a contribuição dos espíritos a respeito das passagens, que vem confirmar
ou não determinados autores. Até porque esses homens são hoje espíritos. Compõem a humanidade desencarnada. Alguns deles já estavam associados a essa construção do pensamento cristão, reencarnaram para pensar, para desenvolver o pensamento evangélico e voltaram ao local de origem, que é o mundo espiritual. Então, é claro que a gente não pode desconsiderar um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, um Martinho Lutero, um Calvino, ainda que esses indivíduos em alguns momentos tiveram erros, tiveram limitações, até por causa da limitação das suas épocas. E a gente vai chegar à conclusão o como Allan Kardec foi brilhante. O como Allan Kardec foi nos pontos essenciais, deixando para nós fazer aí a degustação total. Kardec coloca aqui o caviar, o creme de la creme. E a gente vai degustar os acompanhamentos também. Mas é importante também não desconsiderar a referência, né? Por que a gente parte desse ponto, meus amigos? Porque é Evangelho segundo o Espiritismo. A gente podia aqui fazer um estudo do Evangelho segundo a visão de Lutero. É uma forma. Evangelho segundo a visão da sociologia. O Evangelho segundo os pais da igreja. Teria um outro enfoque, um referencial teórico diferente, dentro da construção da teologia, da academia, da visão dos homens da época. O Evangelho é Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, em nossa opinião, Kardec disse isso na introdução do livro, tem a chave sem a qual várias passagens do texto não conseguem ser compreendidas, pelo menos de maneira absoluta. É isso que nós entendemos. É por isso que nós defendemos a ideia. E é interessante porque é Evangelho segundo o Espiritismo, e não Espiritismo segundo o Evangelho. Por quê? Porque se for Espiritismo segundo o Evangelho, a gente vai pegar o Novo Testamento para tentar entender o Espiritismo. E se a gente vai pegar o Novo Testamento para tentar construir o Espiritismo em cima do Novo Testamento, a gente não vai conseguir. Que ao pé da letra, o Novo Testamento tem entidade satânica, tem fenômenos, alguns mirabolantes. Estou dizendo ao pé da letra, literalmente. Né? Tem coisas incompreensíveis ao pé da letra. Tem passagens truncadas. Tem conceitos que são da época e que não valem mais para essa época. Por isso que é o Espiritismo que explica o Evangelho. E não o Evangelho. Aliás, foi Jesus quem disse que o Consolador que ele prometeu e que o Pai enviaria futuramente explicaria suas lições. Porque ele, de propósito, ocultou algumas coisas. De propósito. Deixou velado algumas coisas. Não disse tudo porque a humanidade se perturbaria, não teria condição de digerir. Dosou. Deixou muitas das verdades que ele apresentou sob a roupagem das parábolas. Porque é uma forma mais palatável da humanidade digerir ao longo dos tempos. Porque a verdade direta, muitas vezes, pode ser perturbadora. Jesus, sabendo disso, vestiu por parábolas as verdades espirituais. E não disse tudo. Ele mesmo disse que não disse tudo. Teria muito mais coisas a dizer. Como nós compreendemos o Espiritismo como aquele que melhor se encaixa nesse perfil descrito por Jesus do Consolador, João capítulo 14, versículo 15 e seguintes, nós entendemos que é o Espiritismo que explica o Evangelho, não porque o Espiritismo é melhor que o Evangelho, não é isso. Mas porque o Espiritismo tem a linguagem e tem as ferramentas científicas, filosóficas, metodológicas que não tinha na época de Jesus para explicar determinadas passagens e para entender determinados conceitos que eram expostos em uma linguagem rude, uma linguagem até grosseira para a nossa mentalidade, mas que era a linguagem da época. Né? Então, dito isso, nós paramos no último momento, antes desse intervalo, no final do capítulo 18, como foi anunciado. Para quem tiver interesse em tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria das traduções que estão aí são muito boas. As mais conhecidas são o do ID,
Instituto de Difusão Espírita, da FEB, Federação Espírita Brasileira, principalmente pelo Guilhom Ribeiro, talvez a tradução mais erudita, né, mais sofisticada do ponto de vista da linguagem. Há uma outra tradução da FEB que eu pessoalmente recomendo, e eu vou explicar por quê. É a tradução de Evandro Noleto Bezerra, esse extraordinário intelectual, encarnado inclusive, é jovem, porque ele fez algo que as outras traduções não tinham, né? Ele pegou, na verdade, não apenas da tradução francesa e traduziu, claro, do original, mas ele incluiu vários itens que tinha na primeira edição e que Kardec tirou, ou na segunda edição que Kardec tirou, porque às vezes de uma edição para outra Kardec melhor elaborava e tirava algumas coisas. Por curiosidade histórica, ele colocou tudo, às vezes em notas de rodapé. Então, por isso, a tradução de Evandro Noleto Bezerra é uma tradução muito interessante, mas não há nenhum prejuízo para quem tem já a sua tradução aí, a tradução de Herculano Pires, do professor Herculano Pires, que é também muito interessante. Tem algumas notas pessoais de Herculano Pires, algumas formas de entendimento dele que ele tinha, que ele coloca. Era um grande intelectual, é válido. E, é claro, há, portanto, essas traduções de maneira geral. Há outras, há várias, né? Há alguns trechos, algumas palavras diferentes, né? Mas é mais ou menos isso que gostaríamos de dizer. Vamos aí para o texto. Vocês pensam que a gente tem pouca coisa para falar? O texto é pequeno, mas é muita coisa. É muita coisa. O texto do Evangelho é muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Veja que a gente vai explicando aos poucos. Essa passagem aqui está em 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Sabe qual é o evangelho que tem menos detalhes? Sabe qual é dessa passagem, dos 3, que é o mais sucinto? É justamente o de Mateus. É o que Kardec escolheu. Curiosamente. E eu vou dar outra curiosidade. Dos 3 evangelhos, o de Marcos é o mais longo, mais detalhado, mais descritivo. Para mim é a surpresa. Porque o evangelho de Marcos, já falei aqui que é um evangelho que, se você cochilou, acabou. É que nem aquelas lutas de Mike Tyson no passado, né? Que o povo ia no banheiro, voltava, já tinha havido nocaute. O evangelho de Marcos é assim. Por quê? Porque o evangelho de Marcos, João Maria Marcos, era quase um adolescente quando aderiu ao cristianismo. E João Maria Marcos era uma espécie de filho espiritual de Pedro. A sua mãe entregou-lhe a Pedro para que pudesse levá-lo a Jesus. Uma senhora que tinha certa condição econômica em Jerusalém, que abriu as portas da sua casa, teve a coragem, no início ali do cristianismo, para que os primeiros evangelhos dos discípulos após a morte do Cristo fosse feita na casa dela. E depois a igreja do caminho. Ela pediu a Pedro para que encaminhasse o filho único, ela era viúva, para Jesus, depois que ela morresse principalmente, mas inclusive enquanto em vida. Marcos escreve o evangelho ouvindo o relato de Simão Pedro. Simão Pedro não era uma pessoa culta, era um pescador, um homem dado a trabalhos braçais, um homem que tinha uma visão prática das coisas. Por isso é um evangelho prático. Um evangelho que fala do fenômeno, de determinadas falas do Cristo, nada mais. Mas nesse texto aqui, dos 3, é o evangelho que é o episódio que é mais detalhado. E a gente vai explicar por quê. Primeiro, por que Kardec pegou o evangelho de Mateus? Porque o evangelho de Mateus é o mais econômico. Kardec estava querendo se ater ao conceito moral do problema. O que é que a passagem está dizendo? Da fé. Esse texto é apresentado nos 3 evangelhos. Eu vou pegar o mais curto, o que tem menos aspectos da cultura, para que o leitor, quando leia, não fique desviado o foco, não fique distraído para outras coisas, senão para o texto. Esse era o objetivo de Kardec. Então eu vou pegar aqui a passagem mais curta que fala sobre esse assunto,
porque eu estou concentrado no ensino moral. Mas para o estudo nosso do Evangelho, é interessante conhecer o que está, especialmente em Marcos. Porque aí você vai entender detalhes do episódio. Primeiro, esse momento aqui aconteceu depois da transfiguração. Depois da transfiguração. Grave isso. Lembra da transfiguração? Jesus sobe a montanha do Tabor. Elias e Moisés aparecem, iluminados. O próprio Jesus se transfigura. As duas pessoas da cultura hebraica mais importantes estão ali. Os apóstolos ficam embevecidos. Os 3 apóstolos que tinham uma intimidade maior com Cristo, né? Segundo os autores, Pedro, João e Tiago. Ali eles vivenciam aquele processo. Há diálogos muito ricos entre Jesus e os seus. Depois Jesus desce e acontece esse episódio. Esse episódio aqui é o episódio imediato à transfiguração. Uma coisa interessante é que o Evangelho de Mateus nem situa um pouco como isso aconteceu. Mas o Evangelho de Lucas é interessante porque o Evangelho de Lucas vai dizer o seguinte: no dia seguinte, ele desce ao monte. O Evangelho de Lucas tem essa expressão. Alguns autores defendem que, se foi no dia seguinte, provavelmente a transfiguração ocorreu à noite. Esse é um detalhe importante. Aconteceu em um momento à noite. Se a gente for considerar a narrativa de Amélia Rodrigues, de que ali houve um fenômeno de ectoplasmia, veja como o Evangelho vai puxando outros conceitos, inclusive da teoria espírita. A ectoplasmia acontece com a ausência de luz, porque a luz tende a queimar o ectoplasma. A ectoplasmia produz, portanto, essa substância para o fenômeno mediúnico da transfiguração, da materialização de espíritos, como é a teoria, e dos especialistas de mediunidade assim falam, né? Que o ectoplasma, né, produz, né, normalmente na penumbra, as grandes experiências de efeitos físicos foi dessa forma. Mas o que é interessante é o seguinte, olha o que o Evangelho de Marcos fala em detalhe. Dirigindo-se aos outros discípulos, sim, porque Jesus estava com os 3 lá em cima, na montanha do Tabor. Ou seja, os 9 restantes estavam lá embaixo. Veja o contexto. Dirigindo-se aos outros discípulos, viram uma numerosa turba ao redor deles. E escribas debatiam com eles. Existe isso no Evangelho de Mateus? Não existe. Que tinha escribas debatendo com eles. O que é que você entende com escribas? Os escribas eram opositores, como os fariseus, à mensagem do Cristo. Os escribas estavam debatendo. Então, faça aí a paisagem do lunático que não foi curado, os escribas escaldando os apóstolos. E eu imagino a expressão dos apóstolos, cabisbaixos, que não conseguiram curá-lo. Os escribas deviam estar desqualificando, e por consequência desqualificando o próprio Cristo, o mestre deles. Dirigindo-se aos discípulos, viram uma numerosa turba ao redor deles, escribas debatiam com eles. Vendo, imediatamente toda a turba ficou pasma, e correndo para ele, saudava-o. Pastorino vai dizer, para o evangelista colocar isso, que saudava, é porque o negócio foi empolgante. Ou seja, tinha os 9 apóstolos, devia ter uma multidão e escribas diante daquele fenômeno. Se houve uma saudação, e para registrar isso no texto, é porque houve empolgação. E para Pedro, porque aqui é Pedro falando a Marcos. Pedro participou da transfiguração. Pedro participou dessa descida. É um relato. É diferente de Lucas, que nem viveu aquela experiência. E com Pedro é que Jesus dialogou depois da transfiguração mais contundentemente. Aqui é um relato de Pedro, no Evangelho de Marcos. Então, perguntou-lhes, que debateis entre vós? No de Lucas tem assim, no de Lucas fala mais ou menos assim, o que é que vocês estão discutindo com eles? E aqui há uma colocação interessante, Jesus sempre agia de forma diferente. Porque se você é orientador de um povo, de um grupo, e esse grupo fez alguma coisa na sua ausência, você chega normalmente e fala assim, o que é que vocês estão fazendo sem minha ordem? Esse é o líder humano. Vocês fizeram isso sem minha autorização, o que é que vocês estavam fazendo? Os discípulos estavam sendo desqualificados. Olha o exemplo do líder.
Jesus se dirige aos escribas, pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? Era um líder defendendo os seus discípulos. Veja como o evangelho tem entrelinhas que passa despercebido, né? É um líder diferente, né? Alguém da turba, o evangelho de Marcos diz alguém da turba. Alguém da turba ou da multidão lhe respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. O de Mateus não tem nada disso. Tem um lunático que o pai, né, fala. Aqui tem o espírito mudo. E onde quer que o subjugue, convulsiona-o. Interessante o evangelho de Mateus falar lunático. A expressão lunático na época tinha a ver com ciclos da lua, né? Lunático era tanto alguém que era vítima de loucura, uma loucura mesmo, ou de epilepsia, e que se acreditava que tinha a ver com ciclos lunares. Daí lunático. Só que alguns lunáticos não eram lunáticos propriamente, eram obsidiados. Eram vítimas de espíritos. Espírito mudo. E onde quer que o subjugue, convulsiona-o. Ele espuma, rilha os dentes e se definha. Não tem nada disso no evangelho de Mateus. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, diz a eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. E trouxeram para ele. Ao vê-lo, o espírito imediatamente o atormentou. Caindo sobre a terra, rolava espumando. Perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Disse-lhe: desde a infância. Muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para o destruir. Aqui entendeu a passagem de Mateus? Que faz com que ele... Não é uma metáfora. Algumas pessoas acham: que metáfora é essa de cair na água, cair no fogo? Não, o espírito tomava o indivíduo e fazia ele tentar se destruir, cometer o suicídio. Atirando ele tanto no mar, no oceano para ele se afogar, quanto no fogo. Aqui é o pé da letra mesmo, não é uma metáfora, não é uma parábola. O evangelho de Marcos é que ajuda a gente a entender. Mas se podes algo, socorre-nos, compadecendo-te de nós. Jesus lhe disse: se o podes? Tipo assim, se o podes? Todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente gritando, o pai da criancinha dizia: eu creio, socorre minha falta de fé. E Jesus, vendo que a turba se aglomerava, respondeu o espírito impuro, dizendo... Aqui é uma coisa interessante. Espírito mudo e surdo. Não era apenas mudo, era surdo. Foi Jesus quem está dizendo: eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Gritando, contorcendo-se, muito saiu. E se tornou como morto, a ponto de muitos dizerem que morreu. Mas Jesus, agarrando sua mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos o interrogavam, em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhes: este gênero de espírito de nenhum modo pode sair, senão com jejum e oração. Veja que essa passagem é muito mais rica do que a de Mateus, né? Descrição muito mais detalhada, né? Do que... Lucas também é resumido, mas o de Mateus é o mais resumido de todos, por incrível que pareça, né? Já falei aqui que o contexto é da transfiguração, que além dos discípulos havia multidão, que o cumprimento deve ter sido bastante empolgado, que é provável que os discípulos estavam tanto desanimados, que Jesus interviu, mas aqui eu quero também me ater aqui à questão de espírito mudo, espírito surdo. Aqui eu levanto duas questões. Duas questões. A primeira, parabólica. Será que essa expressão espírito mudo, espírito surdo era sinônimo de endurecido? Era mudo de não dizer, né? Ou seja, não abrir a boca para as verdades divinas, e era surdo à verdade espiritual? É uma hipótese. Mas também tem uma outra hipótese espírita. Qual é a hipótese espírita? Allan Kardec não vai dizer que, a depender do tipo de vida moral que a gente leva, a gente fica... Kardec tem um texto, tem uma colocação interessantíssima em A Gênese, né, que ele não coloca isso no Livro dos Espíritos, mas coloca em A Gênese, que o indivíduo fica mergulhado na sua atmosfera espiritual. E a depender dos vícios que ele cultiva, ele desencarna e fica mergulhado nessa atmosfera, vendo só aquilo que ele quer. Kardec coloca de maneira concisa. Em uma linguagem mais nossa, segundo o espírito André Luiz e a literatura mediúnica que nós conhecemos, o indivíduo que cultiva as suas paixões fica mergulhado nas paixões. E fica numa neblina que Emmanuel chama neblina carnal. Graças aos fluidos animais na matéria.
e tem dificuldade em liberar. O que é que André Luiz viveu no umbral durante 8 anos, se não essa neblina, essa sensação? Então, há espíritos que, ao desencarnar, estão impregnados ainda das suas paixões, dos seus conflitos. Alguns estão incapacitados de se comunicar como gostariam, mudos. Estão insensíveis para as verdades espirituais, surdos. Quem participa de mediúnica sabe disso. Quantas vezes o espírito chega hebetado que o diálogo verbal apenas não ajuda? Eu não estou falando só dos casos dramáticos de zoantropia, deformação perispiritual em formas animais. Hermínio de Miranda narra um caso dramático assim, que o espírito chegava farejando, e ele demorou algumas sessões mediúnicas, não foi uma única não, várias, o espírito voltava, aplicando passos magnéticos e conversando com o espírito, dizendo: não, meu amigo, você não é um cachorro, você é um ser humano, numa espécie de hipnose, e lentamente o indivíduo, com aquela sugestão hipnótica, foi se deformando, entre aspas, e resgatando a forma perispiritual, porque o corpo perispiritual é plástico, é psicossomático, como dizia André Luiz. Então, há espíritos que cultivam essas paixões, como eu disse numa palestra recente. Há espíritos que estão piores do que nós encarnados. Há alguns que sabem menos do que nós. Há alguns que, ao desencarnar, continuam frequentando o TRE para fazer biometria. Na fila ainda. Que vai para o jogo de futebol e fica torcendo lá para o time dele. Continua a mesma coisa, vai votar. Porque está ainda nessa paixão, nessa visão. Ainda está muito humanizado nas experiências terrenas. Não conseguiu se desprender dessa experiência terrena. E há espíritos que sofrem tanta influência da matéria e que ainda ficam com a idiosincrasia. Então o indivíduo morreu de infarto e ainda sente as dores no peito. A gente vê isso também em sessão mediúnica. Agora, se o indivíduo tinha um transtorno, por exemplo, psiquiátrico, tinha uma esquizofrenia, ao desencarnar, a influência da matéria exerce sobre ele de tal forma que, a depender do caso, ele ainda fica a determinado período como se fosse um paciente psiquiátrico, a doença estava no corpo também, mas cuja influência causa uma espécie de, aspas, repercussão, como diz Allan Kardec, que ele ainda se ressente, entre aspas. Porque o espírito, ao desencarnar, não é imediatamente que ele se libera de tudo. Ele vai se adaptando, da mesma forma que a gente se adaptou aqui. O que é que isso tem a ver com o capítulo Poder da Fé? Vamos chegar lá. E se alguém é surdo no plano físico, viveu uma vida material e, ao desencarnar, acredita que não ouve? Se é cego, acredita que não vê. A cegueira é do corpo. Mas, ao desencarnar, pela influência da matéria, pelo um condicionamento psicológico, permanece um tempo assim, até perceber que era do corpo, não do espírito, e se liberar. Agora, aqui é pergunta de sessão mediúnica. Será que esse espírito... Porque há espíritos que chegam na nossa sessão, por exemplo, que estão em uma situação de pânico, de não saber se desencarnar ou não. O doutrinador, com algumas colocações lógicas, levando o espírito a refletir e a pensar, faz com que ele desperte. Mas há espíritos que o discurso verbal não é suficiente. Será que esse espírito estava sendo abordado pelos apóstolos apenas no discurso verbal? Jesus, sabendo disso, sabia que tinha que ter também uma abordagem mais magnética da sua força. Era só Jesus chegar que o espírito já sentiu o magnetismo. Veja que o médium, que o rapaz era um médium atormentado, se jogou no chão, rolou. Isso é coisa de médium atormentado aqui para nós. Eu certa vez estava numa casa espírita que o médium dizia assim, não, aí ele recebia uma cobra, no interior aqui da Bahia, recebia uma cobra e jogava no chão e rastejava com uma cobra. Ele disse, não, Flávio, é porque o espírito me tomava. Eu disse, quando o passarinho tomar você, você vai voar também? Então, é claro, mas era um médium atormentado, em obsessão. Né? Então, foi pego dessa forma. Um espírito, portanto, corporificado. Jejum e oração, como diz o Evangelho de Marcos. Mas o que eu quero enfatizar aqui, para concluir o meu comentário, é o seguinte. Primeiro, Jesus fala de que essa ordem de espírito, ou seja, tem outras ordens,
né? Ou seja, não é apenas um demônio. A outra coisa é o seguinte, aí a gente entra no ensinamento propriamente falando da fé. Veja que antes da passagem do grão de mostarda, Jesus já tinha abordado o Pai a respeito de aquele que crê. Já tinha abordado Pedro ali na montanha do Tabor, fazendo alusões sobre a fé. O texto que eu li de Marcos, ele se aproxima do Pai e fala a respeito da fé, para finalizar esse ensinamento falando da parábola do grão de mostarda, fazendo alusão a essa metáfora impressionante. E essa frase de Jesus é muito rica. É muito rica. Porque, meus amigos, por que grão de mostarda? Porque Jesus pega a menor semente que existe, apesar da sua planta ser grandiosa, mas a semente é a menor que existe, pelo menos na mentalidade da época, e pega uma montanha, que é o símbolo de algo muito grande. Veja como Jesus trabalha com polaridades. Agora, para que Jesus comparar a fé com um grão de mostarda? Muita gente entende o seguinte, e não é uma interpretação errada não, mas não é total essa interpretação. A interpretação normal que a gente dá é o seguinte, se a gente tiver uma fé pequenininha, já é suficiente para mover as montanhas. Tá certa essa interpretação? Tá. Mas não é só isso. Se eu chegar aqui para vocês e começar a dizer assim, a minha fé é maior do que uma montanha, o que é que vocês vão entender? Soa razoável o que eu estou falando? Por quê? E por que eu não posso dizer que minha fé é tão grandiosa ou mais do que uma montanha? Soa como presunção. Hã? Jesus compara a fé com um grão de mostarda, dando a ideia de algo diminuto. Por quê? Porque depende da perspectiva do sujeito. A fé do indivíduo pode até ser maior do que um grão de mostarda, mas ele encara como algo pequeno. Por quê? Porque fé verdadeira está aliada à humildade. Se eu tenho orgulho, já não tenho fé. Por isso que antes a gente estudou bem-aventurados os pobres de espírito. A fé verdadeira é se submeter a algo maior. Como diz Joana de Jesus, é uma confiança irrestrita em Deus. Confiança irrestrita. Então, fé só pode ser para aquele que se acha pequeno, que se sente pequeno. Porque para aquele que se acha maior do que tudo, ele é uma montanha. E se está acima da montanha, está no controle. Fé não é controle. Se você acha que você está no seu carro e tem fé de chegar no lugar que está, nisso não é controle. Controle é quando você está doente no banco de trás e alguém está dirigindo. Porque você não está no controle da situação. Isso é fé. Uma ambulância. Isso é fé. Se você está no controle, isso não é fé. Pode ser até outra coisa interessante, mas não é fé. Fé é entrega. Por quê? Porque fé pressupõe uma entrega. E alguém se entrega estando no controle? São incompatíveis. E para eu me entregar, eu tenho que saber que há algo maior. Por isso que Kardec vai discutir isso, a fé, em qualquer coisa, mesmo nos aspectos humanos, a fé em algo humano, não apenas divino, tem a ver com humildade. Porque se é presunção, já saiu do âmbito da fé, já é orgulho. Não é que o homem não deva confiar em si mesmo, deve. Mas dá para ter confiança em si aliada a uma humildade. É isso que a gente não consegue fazer. Nem é o medo de se achar vulnerável, é depositar a entrega em algo maior. Até porque se você está no controle, se você está no poder, ou se achando no poder, porque no fundo não está, mas a gente se acha no poder. Certa vez eu vi Flávio Gigovati, que já desencarnou, falando isso, né? Perguntaram a ele, nessas entrevistas que ele dava, né? Sobre psicanálise, etc. Alguém perguntou mais ou menos assim, né? Que
que tinha medo, né? Tinha muito medo de sair do controle. E ele disse, não se preocupe não tem controle mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca teve controle. Você está com a ilusão de que está no controle. Não tem. Então, esse indivíduo que está no controle, no fundo ele não tem fé, ele padece de insegurança, porque toda vez que a gente se controla muitas coisas, a gente está sujeito às coisas saírem do controle. Se as coisas já não estão no controle, não tem medo. Olha que coisa interessante. Porque, meus amigos, ao longo dos tempos, a gente associou fé à crença. Você crê? Eu creio, eu tenho fé. Só que eu creio uma coisa hoje, amanhã já deixo de crer. Porque crer é algo muito pontual. E é algo muito instável. Crença. Agora, a fé que Jesus está dizendo aqui não é só crença. Não é só crer. Eu creio em Deus, então eu tenho fé. E ajo de maneira diferente. A crença é condição necessária, mas não é suficiente. Para ter a fé que Jesus estabelece aqui, é necessário ter a crença, mas não é só isso. A crença é só um primeiro passo. A verdade é que essa ideia de que eu creio e eu tenho fé, quase sempre está voltada para coisas materiais. Já percebeu? Então assim, eu creio, eu tenho fé, que eu estou doente, eu vou ficar bom. Que eu estou desempregado, eu vou arrumar um emprego. Não que essas coisas materiais não sejam importantes. Mas quase sempre está voltado a soluções materiais. Aí eu pergunto, como é que a gente caracteriza a atitude do Cristo na crucificação? Materialmente não tinha jeito. Materialmente não tinha solução. Que fé era aquela? Porque ele não estava, pai, eu creio que você vai me tirar dessa. Aliás, ele podia sair dessa. E ele não quis sair dessa. Que aí é discussão para outro momento, que é muito complexo. Então, a ideia de fé e crença é isso, de resolver meu problema material. Resolver meu problema material. Social, afetivo, financeiro, orgânico, de saúde. Só que, quando a gente pega, por exemplo, a expressão fé, na origem do seu conceito, não significa crença, vem do latim fidelis, que significa fidelidade. Fé é fidelidade. Olha como é diferente. Fé é crença, eu creio em Jesus e estou salvo. Fé é fidelidade. Fidelidade é quando eu me comprometo com alguma coisa. Quando eu abraço e me engajo com algo. Eu tenho fidelidade àquilo que eu já compreendo. Eu despertei para algumas coisas, eu tenho fidelidade. Eu quero colocar em prática aquilo. Isso daí é muito diferente. Compromisso, comprometimento, né? Então, é muito mais do que uma participação. Porque a participação a gente pode... É o passe uma vez por semana, é a missa na igreja. Isso é participação. Mas fé é comprometimento. O indivíduo está comprometido até o pescoço. Isso é fé. Isso é a fé estabelecida pelo Cristo. E é justamente a fé na ausência do controle. Especialmente quando algumas coisas não tem jeito. Qual é a minha atitude quando eu perco um filho? Um filho meu desencarna, e aí? Porque materialmente não tem jeito. Uma doença terminal. Ou até um diagnóstico de uma doença que pode até ser revertido, mas já é um diagnóstico macabro. Como é que eu lido com isso? Qual é a minha forma de responder a isso? Né? Um revés material irreversível. Então, isso daí é diferente. Eu contei ontem mediúnica, alguns amigos nossos de mediúnica estão aqui, de que alguns autores e biógrafos aludem a São Francisco, dizendo que em alguns momentos, nos grandes sofrimentos que ele tinha tanto prazer, veja que é um espírito muito diferente de nós, ele tinha tanto prazer, não prazer masoquista,
que é um transtorno sexual, explicado pela psicanálise, é uma parafilia, mas era um prazer espiritual de estar derramando lágrimas em prol da humanidade, dando exemplo. De tal forma que alguns dos autores dizem que o corpo dele se ressentia à semelhança de um orgasmo. Porque ele estava no corpo. Tinha um sistema nervoso central. E as áreas do prazer são semelhantes. A sexo, ao alimento, ao prazer do paladar, são as mesmas áreas cerebrais. O prazer que o espírito sentia desaguava na ressonância do prazer material do corpo, a ponto de Frei Elias, que mais tarde seria o traidor da sua ordem, chegar a ele e disse: Francisco, o ventre dilacerado, cego e queimado pela brasa, ranceniano, o ventre totalmente aberto, tendo hemoptises, vomitando sangue, e cantando e orando a Deus altas horas da noite, as suas preces e o seu entusiasmo de alegria está nos incomodando. Os nossos irmãos da ordem não estão conseguindo dormir por ver você assim. E ele respondeu: você não tem ideia do prazer que eu sinto em cantar e falar a respeito do meu Senhor. Então, quer dizer, isso era fé. Ele estava entregue. Né? Estava entregue, porque não é racional. É raciocinada, como a gente vai estudar aqui com Kardec, mas não é racional, é emocional. E essa fé está vendo que é complexo? Porque é algo que é construído, é desenvolvido, como toda virtude é desenvolvida. Você não vai ter uma fé dessa de uma hora para outra. É uma fé de entrega. É uma fé irracional até. Pode ser raciocinada, mas é irracional porque é emocional. É a fé do meu filho, que não olha para os carros que vêm e atravessa a rua comigo porque confia que eu vou dar conta. É essa confiança, né? É comprometimento, não é participação, né? Então vou passar o comentário. Quando a gente lê a parte da surdez, eu me lembrei de Paulo Estevam, embora fossem circunstâncias diferentes da cegueira de Paulo, e que mais tarde Ananias, com uma intervenção que nos parece magnética e espiritual, devolve a ele o olhar, né, sobre o mundo de Jesus, e aí Emmanuel vai narrar que lhe caíam escamas dos olhos, ele voltava a ver. E esse contexto da fé é muito presente. Um segundo comentário a respeito do jejum, que não me parece que Jesus fazia analogia às tradições dos judeus do jejum do alimento físico, mas o jejum do ego, mudança de comportamento. E uma terceira coisa é que quando a gente leu de que a fé, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, também tem a noção de que a fé germina como uma semente e vai crescendo aos poucos. Bem bacana, Patrícia. E essa dicotomia da semente. E pode aumentar essa fé, né? Pode aumentar. E é isso. Veja que aparente contradição. Mas se eu considero a minha fé muito grande, é porque no fundo ela é menor do que eu acho. A minha fé é grande quando eu acho que ela é do tamanho do grão de mostarda. Aí que ela se agiganta. É o paradoxo da humildade. Quanto mais eu me acho grande, mais distante de Deus eu estou. Quanto mais eu me sinto afastado de Deus, talvez mais próximo eu esteja dele. Então é esse comprometimento da fé, a ponto de alcançar essa entrega total, né? E a gente, como você falou, se a nossa fé for do tamanho de uma montanha, eu gostei muito disso. É uma fé orgulhosa. E fé não é orgulho. Fé é humildade, né? O filho que confia no pai para atravessar a rua, que não será atropelado, ele está com a fé no pai. Porque ele em si, ali como criança, ele ainda não tem esta confiança nele. Ele tem no pai. Eu gostei muito desse exemplo. Mas que pena, né, claro? Exatamente, Carmen. Então, a abordagem ali foi uma abordagem superficial, né? E, ao mesmo tempo, foi
um golpe no ego, né, deles, a ponto de Jesus aproveitar para dar uma lição, né? Então, realmente, isso é muito interessante, né? E ao mesmo tempo faz alusão a isso, né? A esse jejum e oração, que é o jejum das paixões, do ego, dos vícios, para me dar autoridade magnética de dialogar com os espíritos. Porque às vezes não é o que eu digo, mas a irradiação do meu psiquismo que alcança a entidade. Bezerra de Menezes, as doutrinações que Filomeno de Miranda narra dele, ele dialogando, são doutrinações que ele não falava nada de mágico. Mas dito por ele, os espíritos tremiam por conta da autoridade moral. Porque a fé envolve isso, essa fidelidade, né? Essa fidelidade aos princípios, né? Esse comprometimento. Eu me lembro daquela metáfora, a metáfora até do que é lançada aí nas textos da internet empresarial. Eu não vou conseguir contar tudo porque é muito grande, mas é a ideia daquele café da manhã feito por ovos, né? Pega a galinha e pega o suíno, né? E faz um café da manhã com ovo e com bacon, né? A galinha participou, mas o suíno se comprometeu. A fé é esse comprometimento. Se doou. Exatamente, não tem como medir isso. Ele está perguntando se tem como medir a fé. Não tem como medir no sentido quantitativo, matemático, material. Primeiro que depende do referencial. Eu estou me comparando com quem? Né? A depender de com quem eu estou comparando, eu posso ter muita ou ter pouca. Né? E depois, como são dimensões emocionais, a criatura sente. Por isso a presunção se achar do tamanho de uma montanha. Por isso já é uma presunção, já é pouca fé. Então, isso é interessante que ele falou. Exatamente. Porque a fé é uma virtude que também se exercita, que se desenvolve, né? Então, nessas dificuldades, nessas experiências, a nossa forma de viver a situação vai fortalecendo a fé, vai desenvolvendo a fé.